Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, uma vez mais estamos aqui para mais uma leitura diária da nossa lição de número 9, né? A sutileza do movimento dos desigrejados, né? A nossa leitura de hoje se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo de número 24, que diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a verdadeira igreja vive no estímulo da fé. Então, mais uma vez, nós enfatizamos a necessidade de vivermos congregados, de vivermos unidos, porque somente assim um povo congregado, um povo reunido, um povo unido é que pode considerar uns aos outros e também nos estimular uns aos outros no amor e na fé. Hoje nós vamos falar do tópico de número 3, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem como seu cabeça, né? Tem Cristo, né, como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais se deve submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar a Jesus como Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros a fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então, o que o autor ele enfatiza aqui? Ele enfatiza comunhão, ele enfatiza reunião, ele enfatiza congregação, ele enfatiza família. Por exemplo, você já viu uma família desmembrada? Pai vivendo num lugar, mãe vivendo num lugar, filhos vivendo em outro lugar? Não, você não vê. Você vê o que? A família reunida. Tá? É a ideia que nós temos de igreja. A igreja é da mesma natureza. A igreja, ela vive reunida, ela vive congregada. E contra isso não se tem como contestar. Apesar de que o movimento dos desigrejados muito contesta em relação a isso, mas é um fato verídico, fica bem evidente, tá? E o apóstolo Paulo, só para a gente fechar essa questão aqui, ele vai dizer assim aos Efésios. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios no capítulo de número 1, no versículo de número, capítulo 2, versículos 15 e 16. Ele vai dizer assim, ó: aboliu em sua carne a lei dos mandamentos e ordenanças, para que de dois criasse um em si mesmo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos num só corpo, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Então fala aqui que a cruz de Cristo uniu aqui os dois povos, que ele fala judeus e gentios, mas o propósito aqui é dizer que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, né, provocou união. A igreja como testemunho da salvação. Se por um lado o apóstolo chamou a igreja de família de Deus, por outro lado, esse mesmo apóstolo apresentou como um fim da família que foi criada, para que agora a igreja revele a multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida de principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A razão da igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas sua missão só é completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro das quatro paredes. Aqui o autor vai enfatizar, né? Por exemplo, um dos significados da palavra eclesia do grego, né, que é uma das palavras que a gente usa para igreja, congregação, eclesia significa literalmente chamados para fora, ou seja, nós somos um grupo de pessoas, um corpo
que nós fomos chamados para atuar lá fora. Ou seja, como Jesus disse, o campo é o mundo. Então, o campo de atuação da igreja é no mundo. Atuação no que eu digo do testemunho do Evangelho. Jesus diz, vós sereis as minhas testemunhas. Jesus também diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a proposta de Jesus é o Evangelho todo, em todo mundo, a toda criatura. Jesus também diz para a gente discipular as nações. Então a abrangência da missão da igreja, ela é mundial. Então a igreja, ainda que é importante para nós o momento de culto, o momento da adoração, tá? É muito importante isso que nós estamos falando para nos estimularmos, para ensinar uns aos outros, para admoestar uns aos outros, para cultuarmos e adorarmos ao Senhor, mas também muito mais importante é a missão da igreja fora das quatro paredes. Já dizia um certo autor que uma igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Porque uma igreja que não evangeliza, o que ela pensa daqui a alguns anos? Se Jesus não voltar até lá, daqui a algumas décadas, o que ela pensa? Então a igreja, ela precisa evangelizar, discipular justamente para multiplicar os discípulos, multiplicar, né, a membresia da igreja. Pensemos nisso, tá? Aqui nós vamos ficando com essa meditação. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e amanhã retornaremos para a conclusão da nossa lição de número 9. Deus abençoe em nome de Jesus.